Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falo sempre que prateleira de cima por conta, graças a Deus, dos meus convidados. Essa é a minha maior qualidade. Os convidados que aparecem, as pessoas que Deus tem colocado no meu caminho. E hoje, aqui do meu lado, eu falo aqui do meu lado, eu em Poregaba, ele lá em Porto Alegre, está o Paulo Hermann, que dispensa maiores apresentações. Você tá bom, Paulo? Bom dia, Carlão. Mais uma vez, é um prazer enorme participar do teu programa, que tem tantos ouvintes ativos. Então, muito obrigado pelo convite. Ô, Paulo, deixa eu te falar. Para quem não conhece, o Paulo é o presidente da John Deere do Brasil, é uma das cabeças mais brilhantes que o agronegócio foi capaz de produzir. E ele nos dá a honra de vir falar com a gente e dividir um pouquinho a inteligência dele conosco. Paulo, deixa eu te falar, hoje nós estamos há 60 e poucos dias dessa quarentena forçada e acho que já deu para a gente aprender muita coisa. Eu queria começar falando o seguinte, o que o Paulo já aprendeu nessa quarentena aí? Olha, essa é uma pergunta interessante na verdade, eu me faço ela a cada dia que passa. Eu acho que a gente falou tanto de disrupção antes, assistiu palestra, fez palestra, falando de que a disrupção está vindo, aí tem um cara que fala, não, agora o negócio é o decoupling, são empresas que estão pegando a parte rentável do teu negócio apenas, não todo o negócio. Enfim, várias teorias foram colocadas, mas a pandemia é efetivamente a disrupção que tanto nós falávamos. Ela chegou, né? Ela deu um soco no queixo de todo mundo, tonteou todo mundo, essa que é a verdade, do norte ao sul, do leste ao oeste, países ricos e países pobres, né? Não ficou ninguém de fora, e ela faz a gente repensar hábitos, faz a gente refletir um pouco sobre a nossa cultura, sobre os nossos meios com que nós estávamos lidando no dia a dia. Ela traz também um fator de aceleração, né? Ela está acelerando mudanças. Então, eu olhando sempre o copo meio cheio, que é a minha característica, Carlão, eu estou dizendo que essa pandemia veio em boa hora. Infelizmente, nós temos perdas de vidas e muitas perdas de vidas, até familiares, amigos próximos estão sofrendo e estão sendo ceifados, é um momento de tristeza, mas olhando para o outro lado, ela vai, na minha opinião, levar a todos nós para uma sociedade mais saudável, menos aglomerada, menos frívola, menos agarrada a coisas sem importância e fazer a gente refletir um pouco mais sobre sanidade, sobre saúde, sobre eficiência e eficácia. Eu acho que esse é tudo que eu vejo como um grande subproduto dessa pandemia. Ô, Paulo, dá para a gente imaginar o seguinte, que a gente hoje todo mundo só fala em digitalização, lá no começo a conversa era 60 dias atrás, não, você tem que sentar no caixa e tomar conta do caixa, não sei o quê. E eu que fico pensando com uma coisa seguinte, eu sou meio simprão aqui e eu fico imaginando o seguinte, essa história do caixa, ora bolas, o caixa sempre foi o caixa sempre foi muito importante. A digitalização, em maior ou menor grau, as empresas, umas já faziam, nós, por exemplo, trabalhamos em home office desde 2012, ou seja, será que não tem muita gente que foi meio pego de... não estava levando muito a sério aquilo que precisa ser levado a sério e veio uma pancada e falou, acorda? Exatamente esse ponto, esse que eu falo, esse soco no queixo aí, né, que veio com a pandemia. A gente está falando no caixa, mas está, na verdade, chovendo no molhado, porque caixa, como tu falou, isso é uma obrigação de qualquer pessoa, de qualquer empresa, preservar o caixa. Só que a gente, quando vive um mundo meio assim, da mão para a boca, eu vendo o almoço para jantar, como a gente estava vivendo, faz 30 dias, 60, 90 dias de férias, depois começa a largar predatado para correr atrás. Quer dizer, isso tudo funciona dentro de um ambiente de pleno emprego, um ambiente de estabilidade. Quando você
coloca o emprego sob ameaça, que é o que vai acontecer. Nós vamos ter um desemprego grande em todo o mundo, não só no Brasil. Nós vamos ter novas formas de empregabilidade. Quais são? Ninguém sabe exatamente. E, mais importante ainda, Carlão, nós não sabemos ainda quanto tempo esse troço vai durar. Nós não chegamos no pico ainda. Todos os estudiosos falam que nós estamos ainda na ascendente. Então, dentro dessa lógica, a recomendação, o alerta é cuidem o caixa, porque vocês vão precisar dele, vocês podem se desempregar, vocês podem ter que ainda viver, sei lá, 5, 6, 7 meses, pode ter um repique lá na frente. Então, ninguém sabe. E dentro dessa incerteza, caixa é uma coisa fundamental. Da mesma forma, a questão da digitalização. Todo mundo diz, digital, veio para ficar, não precisava falar. Mas, quando a gente fala em trabalho remoto, a minha experiência que eu tenho visto, à exceção do teu caso aí, que está trabalhando tantos anos, mas eu vi muito trabalho remoto de sexta e segunda, o que para mim não é trabalho remoto, aquilo é fim de semana prolongado. Então, nós estamos... o trabalho remoto de sexta e segunda é fim de semana prolongado. Agora, aquele trabalho remoto de segunda a sexta, tendo que integrar, tendo que entregar, e sendo cobrado pela entrega, que é o que a gente está vendo agora, nesses 60 e poucos dias, é totalmente diferente. Começa a se estruturar, começa a se levantar de manhã, fazer a barba, se arrumar, se vestir como se fosse para o escritório. E aí você vai trabalhar. Então, tem que ter uma internet decente, tem que ter cadeira adequada para trabalhar, tem que ter um ambiente que não tenha interrupção nem de familiares, nem de cachorro, de gato que fica em casa achando que você está de férias. Então, a coisa mudou de tom. Por isso que a gente tem que voltar a falar, gente, o home office ou trabalho remoto não é sábado, sexta e sábado, domingo e segunda. Isso agora é de segunda a sexta e, no meu caso, esses dias aí, eu estou começando às 7 da manhã, estou terminando às 7, 8 da noite, com pequenas paradinhas. Posso até dizer que estou trabalhando mais do que se eu estivesse no escritório. Então, é aquela história, caldo de galinha, e bons conselhos não fazem mal a ninguém, por isso que a gente está batendo na tecla do caixa e do trabalho remoto consciente. Ô Paulo, deixa eu te falar, como é que foi pegar, por exemplo, vamos falar da John Deere aqui, né? Eu vou chamar a John Deere de um transatlântico aí, como é que foi isso chegar e dizer, olha, a partir de amanhã todo mundo tem que trabalhar em casa? Como é que foi isso? Quantas pessoas? Como é que foi essa experiência dentro da John Deere? Essa é uma pergunta muito boa, Carlão, porque pela primeira vez na vida eu me defrontei com meus 40 anos que eu tenho nessa atividade, uma situação completamente inusitada. E não foi uma pressão de sindicato, não foi greve, não foi greve de caminhoneiro que parou a fábrica, né? Mas sim uma pressão social vindo dos funcionários, né, e seus familiares, do tipo, por que vocês estão indo trabalhar? Vocês têm que ficar em casa, a imprensa está chamando para ficar em casa, né, hashtag fica em casa, toda essa coisa. Então, nós fomos, de uma certa maneira, vamos dizer assim, atropelados por um movimento de natureza social que a gente nunca tinha visto, né? Nós paramos por 2 semanas, todas as operações, então foi muito fácil, e teve gente que entrou em pânico, porque também quando você traz informação, mas não esclarece adequadamente, que, por exemplo, essa pandemia não tem vacina. Então, você começa a fazer score da morte, né? Morreu tanto. As pessoas começam a entrar em pânico. Não tem vacina, não tem o que fazer, estão morrendo. Né? O que vai acontecer comigo? Então, esse é até um desserviço. Num momento de dificuldade como esse, a gente tem que trabalhar no esclarecimento. O professor Marcos Fava Neves, ele chama de infotoxicidade, que é o que está acontecendo nesse momento. É informação tóxica de tudo que é natureza, de tudo que é ordem, é informação correta com informação incorreta, e isso aí gera pânico nas pessoas. Então, nós achamos que tínhamos que botar todo mundo para descansar em casa, repensamos as empresas, nós introduzimos protocolos rígidos de segurança, de higienização, controle de saúde, médico, temperatura, sintomas, enfim. E quando eles retornaram por etapas. Então, o grupo de risco
ele ainda permanece em casa, né? E uma fábrica, sei lá, de 100 funcionários, voltaram 15 no primeiro dia, 3 dias depois, mais 15, 2 semanas depois, então, 80% da fábrica. Então, esses são os cuidados que a gente teve nesse processo de parada e de retorno, sendo que cada dia, Carlão, é um dia. O dia de hoje, eu trabalho com as evidências, os fatos de hoje e tomo a decisão de amanhã. Estamos no meio de um processo, a neblina está cerrada, eu não enxergo um palmo na frente do meu nariz, então eu tenho que cuidar no dia a dia e definir sempre curto prazo, com relação à segurança, com relação à operação da empresa. Ô Paulo, vocês, saindo um pouquinho desse histórico aí das pessoas, eu acho que vocês já tomaram todas as providências que tinham que ser tomadas. O negócio parou, o negócio está... As máquinas estão sendo compradas, as máquinas estão sendo vendidas, o que está acontecendo? O negócio continuou porque, como diz aquele slogan, o agro não para, o agro não parou. E graças a Deus que o agro não tenha parado, porque só por conta dessa decisão, desse patriotismo, até por assim dizer, nós continuamos abastecendo as gôndolas do supermercado, continuamos fazendo exportações como nunca, trazendo dólares para um país que está tão carente de divisas, enfim, quer dizer, o agro não parou. Como o agro não parou, ele necessitou de suporte das empresas, de serviços, de peças. Então, essa parte, Carlão, não parou. Obviamente, o que os clientes nossos nos falaram é o seguinte, pessoal, por favor, não mandem ninguém aqui das nossas propriedades, porque nós também estamos com um distanciamento controlado, estamos com rígidos protocolos de higienização dos nossos colaboradores, dos nossos familiares, mas nós queremos continuar negociando com vocês. Ou seja, ali, então, foi o sinal de que alguma coisa tinha que ter sido feita, precisava se fazer, e nós trabalhamos rapidamente ali, até de maneira surpreendente, e nós lançamos um programa chamado John Deere Conecta, essa semana, em 60 dias, que nem o teu domingão com o Carlão, né? A mesma coisa, rapidamente, para a gente conectar os clientes, estar em contato com eles, fazer um bate-papo, oferecer soluções, esclarecer dúvidas, e isso tudo, Carlão, dentro de uma nova lógica, que, como você falou lá atrás, as empresas grandes, como a nossa, elas são que nem transatlânticos, né? E todo mundo sabe que transatlântico não dá cavalo de pau. Então, para você fazer ele mudar de direção, é preciso muita energia, muito convencimento, muito engajamento para que a gente consiga manobrá-lo. E aí nós lançamos mão de uma tecnologia que se chama Agile. Essa tecnologia é muito interessante. Essa tecnologia, Carlão, ela é uma maneira de empoderar grupos, né? E à medida que os problemas forem sendo solucionados, já coloca em funcionamento. Você não espera concluir tudo. Você já vai colocando como um quebra-cabeça, uma parte do quebra-cabeça está encaixada, manda para frente. Então, com isso, nós conseguimos, em menos de 60 dias, colocar essa plataforma digital no ar. E isso é uma característica que eu ia te perguntar, de certa forma, acho que você já respondeu, mas vale a pena a gente frisar nisso. Quer dizer, hoje as empresas de qualquer tamanho, as grandes, mais do que nunca ainda, agilidade é a palavra-chave do processo. E uma outra frase que eu gosto muito de falar, que é feito é melhor que perfeito. É por aí o caminho? O Agile é exatamente isso, né? É o ótimo é inimigo do bom, né? O direito é contra o perfeito, né? O totalmente avaliado, completo, testado, ele quando chega no mercado já está atrasado. Então, nós temos que ser mais rápidos. A lógica, e isso também na minha visão, um dos subprodutos dessa pandemia, é que nós vamos ter que acelerar o processo de renovação das bases tecnológicas. Nós não podemos mais lançar produto a cada 2, 3 anos, 4 anos.
né? Isso tem que ser dentro de, a cada ano, eu tenho que renovar minhas plataformas digitais, as plataformas de produto. Então, a pandemia, primeiro, ela cria uma disrupção, ela rompe, ela descontinua um estado de coisas, uma cultura empresarial, uma cultura social, e, num segundo momento, ela acelera, né? Ela acelera buscando novas soluções. E aí é que está o nome do jogo. Mas as empresas que a gente chama de resilientes são aquelas que absorvem a pancada e rapidamente se reconstrói, se recompõem, se revisitam. Essas são as resilientes. Elas recebem a pancada, né? Elas tombam e ficam olhando para o juiz para abrir a contagem, ou para que alguém jogue a toalha, ou para que o governo venha e intervenha. Essas vão ter dificuldade nesse novo ambiente de sobreviverem, na minha opinião. Ô Paulo, para a gente encerrar essa nossa conversa aqui hoje, conversar com você é sempre uma beleza, porque sempre falta tempo, viu, Paulo? Porque a gente tem uma conversa muito boa sempre. É o seguinte, eu tenho perguntado sempre para os meus entrevistados o seguinte, imagina que o Paulo que chegou há 60 dias atrás, aí nessa quarentena, né? Era o Paulo que estava carregando uma mala com uma bagagem de vida e tal. Eu queria saber o seguinte, o Paulo que vai sair dessa pandemia, que vai chegar nesse novo normal aí, seja lá quando ele for e quando ele vier, de que jeito ele vier, eu queria saber, já dá para você falar o seguinte, o que tinha na mala do Paulo de 60 dias atrás que literalmente você jogou fora e falou, eu não preciso desse trem aqui mais. O que fica na mala que já estava e que vai ficar? E o que você colocou de novo na mala, que não estava na mala e você percebeu que precisava pôr dentro da mala? Vamos botar as coisas boas. Eu acho que o Paulo que sai, o Carlão que sai, é um Carlão mais solidário, né? A gente começa a perceber de que nós somos muito frágeis e que uma pandemia pode, em 60 dias, chacoalhar o mundo, coisa que qualquer um que escrevesse sobre isso seria acusado de lunático. Então, sai mais humano, sai mais solidário, né? Eu acho que esse é o grande produto final na questão do que sai. Quem entrou um Paulo trabalhando muito, mas de eficiência ou eficácia, né, que é a definição mais exata, duvidosa, né? Eu já fui para os Estados Unidos, para ter uma ideia, Carlão, para fazer uma reunião de 3 horas, né? Então, esse Paulo que corria para um lado e para o outro, tentando fazer o melhor, é um Paulo que vai repensar. Existem agora, você vê, nós estamos hoje conversando, sem nenhum prejuízo de qualidade, como se estivéssemos juntos. Talvez, se você quisesse marcar uma entrevista presencial, nós iríamos ter grande dificuldade de encontrar agenda, né? Este Paulo mais eficaz, certamente, vai dar mais valor ao seu tempo e encontrar maneiras mais rápidas, mais eficientes de trabalhar. Acho que esse é o que eu espero deixar para trás. Pois é um negócio inacreditável, né? A gente já está falando hoje. É inacreditável que eu saísse de Porangaba e fosse a São Paulo fazer uma reunião com um cliente de 1 hora que poderíamos ter feito via digital, né? Mas as coisas que eu falo assim, as coisas só se tornam óbvias depois de uma pancada muito forte, né, Paulo? Eu gostava muito de ver o Mike Tyson, né? Aquela canhotinha dele. E eu estou definindo aí para o pessoal que aquilo é um jab de esquerda que nós levamos na ponta do queixo, né? E o queixo é uma parte extremamente sensível, porque ele agita o cérebro, né? Então, nós recebemos uma no queixo agora que botou esse cérebro todo aí a se revolver, e vamos rapidamente, né, mexer esse nosso transatlântico, né, e vamos dar rumo, porque o mundo continua se alimentando, o mundo continua, até não quero diminuir a dor do momento, mas a gripe espanhola, ela ceifou 80 milhões de pessoas. Quer dizer, por mais que nós tenhamos
perdas em todo o processo, nós não devemos chegar a 2 milhões. Então, não que 2 milhões seja pouca coisa, ao contrário, é muita coisa e é muita dor. Mas o tamanho relativo da pandemia é muito menor, né? Considerando até que há 100 anos atrás nós tínhamos uma população muito menor. Então, eu acho que veio para acordar, veio para chacoalhar, veio para a gente revisitar a nossa maneira de ser, a maneira com que nós nos dividimos, essa dissensão entre famílias, né? Nós polarizamos, o cara faz parte do meu time, mas não faz, se não faz, eu já tiro do grupo de WhatsApp da família, não quero nem saber. Esse ódio que a gente passou a nutrir nesses últimos anos, e não só no Brasil, é no mundo inteiro que está falando da mesma coisa, eu espero que a gente saia mais humanos, mais gente boa, mais gente solidária de todo esse processo. Maravilha. Ô, Paulo, ótimo. Eu estou querendo acabar essa entrevista já por causa do tempo, já faz uns 5 minutos, viu? Agora eu vou acabar, viu? Obrigado, Paulo Hermann, presidente da John Deere no Brasil, nosso entrevistado de hoje aqui no programa Fala Carlão. Paulo, muito obrigado, viu, querido? Obrigado pela oportunidade e a todos um bom fim de semana. É isso aí, gente. Esse é o Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio. A gente conversou aqui com o Paulo Hermann, presidente da John Deere do Brasil. E eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem nos vendo aí no Facebook, por favor, já deixa aí o seu comentário, deixa o seu like. Se você estiver nos assistindo via YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal, aperta o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos. E claro, se você estiver nos vendo no canal do Boi, muitíssimo obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até o próximo programa.